Hoje nós teremos uma live sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. A gente vai falar um pouco sobre inovação também. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bom? Como eu sempre faço, eu começo apresentando o convidado, nesse caso a convidada, a Ana Maria Simões Ribeiro. Ela é doutoranda e mestra em administração pelo PPGA, o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela tem duas graduações. Ela tem graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela UFMG, que é o Federal de Minas Gerais. Também tem a graduação em Comunicação Social, só que Jornalismo e Relações Públicas, também pela UFMG. Ela, atualmente, além do doutorado, ela cursa graduação em administração também, só que pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ela foi professora da FURB, que é a Fundação Universidade Regional de Blumenau, foi professora do Instituto Mix, é tutora da graduação EAD em administração, da UFSC, trabalhou em empresas juniores, trabalhou na Disney, usa o currículo dela enorme. Alguém andou stalkeando meu Lattes, pelo que eu tô vendo, né? É, se tiver É a mais nossa coisa área, ainda, você assim, esse pode. tipo de stalkeamento que a gente faz. Mas Tá então, Ana, certo. seja bem-vinda ao Diálogos com Ciência. O tema de hoje é um tema que você estuda, que você conhece, e que está muito em alta. Na semana retrasada, a gente teve aqui uma live com a professora Hanna, que ela falou um pouco sobre empreendedorismo, sobre essas novas formas de trabalho, mas ela falou numa perspectiva mais crítica. A gente estava falando da plataformização do trabalho. E, claro, a gente precisa ter os dois lados, a gente precisa ter um debate, um diálogo, né? A gente precisa conhecer as duas verdades. A gente já viu uma verdade mais crítica e agora a gente está no momento de entender um pouco mais o que é isso que todo mundo fala de empreendedorismo, de empreender, o que é esse discurso tão bonito que é falado pela mídia, pelas pessoas e todo mundo que quer vender os livros e tudo mais. Será que é um discurso que a academia científica ela adota também? Então a gente já começa essa live perguntando a Ana, Ana, o que é empreender, o que é empreendedorismo, qual é o conceito desses termos na academia científica? Sim. Então, boa noite a todos. Falar um pouquinho da minha história de amor com o empreendedorismo. Eu nunca empreendi, eu nunca. Bom, há controvérsias, vamos ver quando a gente falar sobre o conceito, mas eu nunca montei uma empresa. Eu trabalhei no mercado como publicitária, mas a minha vocação e a minha atuação há muito mais tempo tem sido na área acadêmica. Mas eu sempre fui uma apaixonada pelo empreendedorismo, então sempre gostei de acompanhar. Fiz curso com empreendedores, pessoas que tinham startups. Eu era a única que não tinha startup, não tinha nenhuma ideia. Tava ali assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui se eu não quero empreender? Mas sempre gostei desse meio. Já trabalhei como voluntária, trabalhei 2 anos e meio com empresa júnior, que foi minha paixão na faculdade. Eu brinco que foi por causa da empresa júnior que eu me formei. Talvez eu teria mudado de curso, mas persisti por causa da empresa júnior. E trabalhei também na ESEC, então fui voluntária aí, somando tudo, mais de 3 anos trabalhando com empreendedorismo. E eu amo o tema. E estudo isso, venho estudando isso, né, no mestrado e agora no doutorado também. Então vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? Porque se fala, como você disse, se fala muito sobre empreendedorismo, tem se falado cada vez mais, mas a meu ver, o conceito ficou um pouco distorcido. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas entendem empreendedorismo como sinônimo de abrir uma empresa. E não é isso. Pode ser que envolva abrir uma empresa, pode ser que a pessoa abra uma empresa e tenha um modelo de negócio inovador, ou tenha um produto inovador, então ela está empreendendo. Mas a pessoa ela pode empreender sendo um funcionário. Ela pode trabalhar dentro de uma grande empresa e criar um projeto de inovação, criar um projeto que solucione algum problema de uma forma nova, de uma forma inovadora, e ainda assim ser um empreendedor, mesmo como funcionário. Você pode empreender, existem os empreendimentos sociais, então você pode empreender numa ONG, você pode empreender com um projeto social, você pode ser um empreendedor social. Então, empreendedorismo não significa abrir uma empresa. Pode ser que esteja atrelado a isso, mas não necessariamente.
né? O empreendedorismo ele envolve você aplicar a inovação num contexto organizacional, e essa organização pode ser empresarial, ou uma organização sem fins lucrativos, uma organização estudantil dentro da universidade, né? Professores podem ser empreendedores, desde que eles inovem, que eles construam coisas, resolvam problemas de uma forma nova dentro da universidade. Então, deixa eu ver, eu tenho uma colinha aqui, então eu vou ficar olhando de vez em quando para não esquecer nada. Sem problemas. E o empreendedor é muito importante a gente pensar também que quando ele inova, ele vai trazer consequências não só econômicas, mas também culturais e sociais. Porque ele vai estar resolvendo o problema de uma forma que nova, de uma forma que ainda não foi feita. Então, isso traz outras consequências, não só econômica. Quando a gente fala principalmente de empreendedorismo social ou educacional, a gente não vai estar visando retorno econômico, a gente vai estar buscando outras modificações, outras mudanças com esse empreendedorismo. Uhum. Tá, aí você falou justamente dessa distinção, principalmente entre empreendedor e o que seria o empresário, né? Aquele que abre uma empresa. Quem abre uma empresa não necessariamente é um empreendedor, precisa de ter algo mais. Tem algum... O ser algo mais pelo menos num contexto mais que a gente recebe essa informação, seria inovar, seria criar. Então o empreendedor, ele é alguém que inova, ele é alguém que é criativo. Mas eu percebo também que existe uma distinção entre a inovação e o criar algo. Sim. E aí que fica nessa distinção, tipo, todo mundo fala muito relacionado, a gente sabe que tem uma relação entre inovar e ser criativo, criar algo, mas elas não são a mesma coisa, certo? Não, e eu acho que esse é um problema muito grande, as pessoas acharem que inovação é sinônimo de invenção ou de criatividade. Porque eu vejo que muitas pessoas ficam bloqueadas por causa disso. Ah, eu nunca vou conseguir empreender porque eu não sou criativo, não nasci com esse talento, não nasci com esse dom, né? Então eu nunca vou conseguir criar algo novo, ter uma ideia genial. E, gente, não é assim. A criatividade, óbvio, ela ajuda. Tem pessoas que são um pouco mais criativas, isso pode até ajudar o processo, mas isso não adianta de nada, né? Tem 1 milhão de ideias incríveis. Eu já tive várias ideias geniais, conversando com amigos, surgem milhões de ideias de empresa e não vão para frente. Por quê? Porque não são ideias boas, mas empreender não adianta você ter uma ideia boa, você tem que persistir, você tem que ser disciplinado, você tem que ter ou adquirir algumas capacidades e habilidades de gestão. Você precisa saber desenvolver aquela ideia, entender se vai ter público para aquilo, se existe mercado, como isso deve ser feito da melhor forma possível. E você precisa entender quais recursos você vai precisar para colocar essa ideia, tirá-la do papel, colocá-la em prática. Eu acho que assim, a criatividade ela é muito importante, ela tem que ser estimulada, mas as pessoas precisam entender que criatividade tem a ver com técnica e tem a ver com referência. E isso não cai do céu. Eu gosto de falar assim que tem aquela frase, né? Que o sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração, ou seja, suor. É você correr atrás, batalhar. Se você não se acha uma pessoa criativa, até o pensamento de eu não sou criativo já te coloca bloqueios na criatividade. Mas enfim, existem técnicas para isso. Eu sou publicitária de formação também, né? E a gente estudava lá técnicas de brainstorming, por exemplo, que é aquela tempestade de ideias, que é você colocar várias ideias no papel e construir ideias ou construir conceitos. E existem técnicas para isso, né? Tem uma que eu gosto muito que chama 6 chapéus do brainstorming, que ele te força a usar partes diferentes do seu cérebro. Então você tem uma ideia e primeiro você tem que colocar o chapéu da positividade, do otimismo, depois do pessimismo, e você vai refinando a ideia conforme aqueles chapéus. Então existem técnicas, né, se você acha que não é criativo. Mas enfim, inovar não significa inventar. Eu trouxe aqui um conceito de um autor que eu gosto muito desse conceito, um autor que chama Van der Veen. As referências que eu falar, se alguém quiser a referência completa, me pede por direct, para eu não ficar falando aqui, né? A gente trabalha muito com referência, não ficar falando aqui a referência completa. Mas ele fala que o processo de inovação consiste em motivar e coordenar pessoas para desenvolver e implementar novas ideias, por meio da interação com atores, fazendo adaptações necessárias para alcançar resultados esperados em contextos organizacionais e institucionais de mudança. Então você vê que não é que é um conceito complexo, mas é um conceito que envolve muitos elementos.
Então, para Sim. configurar uma inovação, você precisa ter todos esses elementos. Um contexto de mudança, um contexto organizacional, pessoas que vão ser motivadas, uma ideia que vai ser inventada, mas desenvolvida, e passar por todos esses processos. Então, ter ideia boa tá cheio por aí, não vai adiantar nada. Você tem que ter persistência e conseguir desenvolver essa ideia. E para inovar, como eu falei, não precisa ser só aquela ideia de desenvolver um aplicativo e abrir uma startup. Você pode inovar e empreender de várias formas. Então, o Schumpeter, que é o pai da inovação, assim, na área acadêmica, a gente conhece, né? Todo mundo conhece. Ele fala que ele fala quais são os tipos de inovação, que ele chamava na época de novas combinações. Que é justamente isso, é você pegar recursos que já existem e combiná-los de formas diferentes, né? Então ele fala que pode ser um novo produto, que é a mais óbvia, eu acho que as pessoas pensam. Uhum. Pode ser um novo método de produção, não necessariamente produto. Pode ser um novo mercado, você abrir um novo mercado que nem existe. Ofertar uma nova matéria-prima, um novo tipo de matéria-prima, ou alguma nova forma de organização. Então, você pode inovar no modelo de gestão, na cadeia produtiva, na matéria-prima, ou desenvolver um novo produto, que eu acho que é o que automaticamente as pessoas associam, assim. E essa sua fala, ela só corrobora com o pensamento de que inovar, a gente pode inovar de várias formas. Não necessariamente a gente precisa empreender para inovar, não necessariamente a gente precisa abrir um negócio para inovar. A gente pode Sim. inovar no nosso trabalho, a gente pode inovar enquanto estudante, na forma como a gente estuda, a gente pode inovar na forma como a gente se comunica, a gente pode inovar de várias formas. Sabe que outra coisa que você falou também que me lembrou algo? Essa questão da criatividade, ela é muito do background, né, das nossas referências. Quando você falou dessa questão, eu lembrei de um curso que se chama Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gun. E ele, enfim, durante o curso dele, ele fala justamente essa questão de que a gente sempre foi muito criativo. Criança é muito criativa. Se você der uma folha de papel, se você deixar uma criança sozinha em algum lugar, ela vai inventar um monte de coisa. Ela vai criar que ela tá numa floresta, que ela tá isso, que ela tá aquilo, ela vai criar. Todos nós nascemos desse jeito. A gente tende a criar as coisas, imagina e etc. E a gente é podado pelo sistema, o sistema de uma forma geral, pelo sistema de ensino, pela política, pelos nossos pais. E a gente termina sendo podado e vai meio que limitando a nossa criatividade. E aí a nossa criatividade, ela fica muito restrita àquilo que a gente tem de referência. Mas se a gente se está sendo tão podado, as referências terminam sendo poucas. E aí a gente acha que é pouco criativo. E essa fala que você disse, que quando você diz que quando a gente acha que não é criativo, a gente já está criando um bloqueio, corrobora muito com isso. Você, ao trazer esse discurso, você meio que já se poda também. Além de todo mundo ter lhe podado, você se poda mais ainda. E aí... eu acho importante também falar sobre essa questão das referências. Quando eu dava aula de publicidade, eu falava muito isso com os meus alunos. Eu acho que nós somos uma geração que está muito focada nas redes sociais e tem muito chamariz de atenção. Então a gente lê menos, a gente vê menos filmes, a gente vê mais séries, são mais rápidas. E para você ser criativo, você precisa ter referências. Você precisa encher um baúzinho de referência, porque criatividade nada mais é do que você pegar suas referências, decupar elas e combinar elas de formas diferentes. Então você lembra de um filme que você viu, junta com uma outra coisa, pensa numa cor que lembra alguma coisa e você tem alguma ideia dali. Então é preciso a gente ler mais, é preciso ver mais filmes, ver filmes clássicos, sair da zona de conforto, conversar com pessoas que não têm que não têm os mesmos desejos que você, para justamente aumentar aí seu arcabouço de referências. Sabe que, inclusive, esses diálogos todos que eu tô tendo tá sendo ótimo pra mim. Porque eu vou bebendo de todas as fontes. De gente que vai da teoria crítica, gente que vai das finanças, gente que vai do empreendedorismo, coisas que eu não sou muito familiarizado, só ouvi falar e etc. E eu percebo muito isso, inclusive. Até para conversar, a pessoa sai um pouco mais da casinha, né? Mas, enfim, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente também lembra muito das questões de empresas. Eu vou ter que falar de empresa porque de empresas que as pessoas abrem e aí
fazem um estardalhaço, nossa, uma nova empresa, algo tal, e a empresa não dura muito tempo. Tem até pesquisas do Sebrae que dizem que uma grande parcela das empresas, elas não chegam a 2 anos, elas já morrem logo. Sim. E aí, na maioria das vezes, falam que a culpa é da gestão. É daquela pessoa que é empreendedora, daquela pessoa que é o empreendedor. Tem, além da pandemia, porque agora muitas empresas estão sendo fechadas, principalmente essas pequenas empresas, mas além da pandemia, tem como você descrever assim, pontos que sejam mais dificultosos ou pontos que você consegue observar que as pessoas pecam mais ou erram mais e que fazem com que o gestor seja responsável por aquela empresa ou aquele empreendimento falir ou fechar? Sim, na verdade eu vou piorar bastante aí esse contexto que você falou. É consenso na Eita. literatura que. Não, você está certo, mas eu vou deixar pior ainda. É consenso na literatura que 90% das empresas de base tecnológica, empresas com muita inovação, que são baseadas em Uhum. muita inovação, essas pequenas empresas morrem nos 5 primeiros anos. Então, 90% das empresas morrem nos 5 primeiros anos. E tem autores que pegam mais pesado, que falam que 95% morrem até 3 anos. Então aí eu peguei o mais de boa ali embaixo, né? Então assim, quase todas as empresas que são empreendimentos baseados em inovação, principalmente startups, empresas de base tecnológica, morrem nos 5 primeiros anos. E mesmo empresas tradicionais, empresas pequenas, que não têm aquele aporte de capital grande, também vão morrer, né? Então a gente está falando aí de uma taxa de mortalidade empresarial muito alta. Essa é uma tendência mundial, aqui no Brasil não é diferente. E aqui no Brasil a gente tem outros problemas maiores, né? No Brasil a gente tem uma burocracia muito grande. Então aí já falando de algumas dificuldades, né? Sim, No sim. Brasil a gente tem uma burocracia muito grande, tanto para abrir quanto para fechar uma empresa. Isso dificulta muito, isso desmotiva muito os empreendedores quando eles estão começando. Mas realmente, o fator mais associado nas pesquisas, todos os autores também é consenso, mais associado à falência dessas empresas é a falta de conhecimento de gestão. Porque muitas vezes, aqui nós estamos falando mais especificamente de empresas com alta inovação, né? Empresas que eu posso falar da minha área de estudo. São pessoas que têm muito conhecimento técnico. Então, são pessoas fantásticas na área deles. São desenvolvedores de aplicativo, são pessoas que trabalham com software, com tecnologia, ou são pessoas muito criativas que são muito boas na área delas. Por exemplo, um médico que vai desenvolver uma solução para resolver um problema da área da saúde. Então, ele sabe muito sobre aquela área, mas ele não sabe de gestão. E por ele conhecer muito a área dele de atuação, ele acha que vai ser suficiente, porque ele é muito bom naquilo, o produto dele é muito bom, ele sabe tudo sobre aquilo, mas ele não sabe de gestão. E as pessoas subestimam muito. Então é muito importante para o empreendedor, já entrando aí em algumas dicas, né? Que a gente vai falar mais pro final, mas já entrando em algumas dicas, é muito importante para o empreendedor buscar capacitação em gestão ou buscar um sócio, alguma pessoa parceira que seja mais nessa área, né? Que entenda de contabilidade, que entenda de impostos, que entenda de finanças, que entenda de gestão de pessoas. Eu já vi, né, muito próximo de mim, uma startup que eles eram muito bons, mas eles eram péssimos com as pessoas. Numa dessa pessoa já sai dali e já leva um processo logo no começo. Então, as pessoas subestimam muito a área de gestão. Mas também tem outras questões que são apontadas na literatura, como falta de experiência dos empreendedores em geral. Muitas vezes são muito jovens, então tem falta de experiência de vida mesmo. Falta de conhecimento de mercado, às vezes a pessoa foca muito internamente e esquece de olhar para fora da janela. Esquece de olhar o que está acontecendo, esquece de ler jornal, de assistir noticiário, de ver mesmo o que está acontecendo no mercado. De entender o comportamento do consumidor, de entender o mercado, de ter conhecimento de marketing, né? E também algumas dificuldades mais técnicas, como dificuldade de validar o produto ou o modelo de gestão na prática. Aí entram questões técnicas de administração, mesmo de validação. Mas são muitas dificuldades. E o nosso Brasil também não ajuda muito, né? Não, pois é. E nem a pandemia agora. Sabe que
aspectos que você falou, principalmente em relação ao cliente, né, de uma startup aí que você conheceu de perto, que não soube nem lidar com as pessoas, a gente vê muito em comportamento do consumidor, principalmente, como o cliente ele tem mudado, como ele está mais ativo, como ele consegue falar mais, como ele consegue reivindicar mais, como ele consegue ter um papel muito mais ativo. E se as empresas elas não percebem isso, se os gestores não percebem isso, e eu acho que principalmente se eles tiverem uma boa capacitação, eles conseguem enxergar isso melhor, eles tomam na cabeça, tipo, eles vão sair dali e vão ser processados no mínimo, né? Outra coisa que você falou, além desse subestimar pessoas, subestimar os clientes, que eu também fico pensando muito, é essa questão do estudo, no esforço do estudo, no esforço de buscar uma capacitação, de buscar até fazer um estudo do mercado, um estudo dos clientes, que falta. Mas eu acho que falta também muito porque as pessoas elas não têm, até nessa própria nova geração, elas não têm esse hábito, né? A gente percebe que a nova geração ela gosta das coisas muito de mão beijada, elas gostam das coisas muito entregues, Rápido, mastigadas. né? Muito rápido. Exato, elas não conseguem ficar lendo muito, elas não conseguem... Enfim, é a história do... O que a Ana botou? É a história de querer abrir uma padaria só porque sabe fazer pão. Exatamente. Só porque você sabe fazer pão, você vai abrir uma padaria, mas aí você não sabe nada de gestão. E não consegue nem fazer esse networking. Aí, Ana, tá. A gente já falou os conceitos mais básicos. Todo mundo que está aqui desde o começo já está mais ciente do que é um empreendedor, do que é um empreendedorismo, inovar, criar. Estão ali ligados, mas não quer dizer a mesma coisa. A gente já falou das dificuldades, as principais dificuldades, e especificamente essa daí de ir atrás, de buscar capacitação, buscar conhecimento do mercado, buscar conhecimento dos clientes, entender esses novos clientes. Beleza. Pandemia que também não ajuda, o sistema do Brasil que também não ajuda, seja política, econômica, etc. Eu tenho uma boa ideia. Quero empreender. Poxa vida, coronavírus chegou. Tem como a pessoa conseguir empreender? Essa é a pergunta que vale $1 milhão e que foi a mais pedida aqui nas caixinhas. Tem como empreender durante uma crise, e aí as pessoas estão levando para a situação de que a gente está falando de uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, e de uma crise econômica que está acontecendo, mas que vai acontecer também, ainda vai piorar daqui para frente. Então, tem como a pessoa conseguir empreender nesse cenário de crise e pandemia? Seja sincera. Com toda certeza absoluta, João. Olha, eu vou falar uma coisa aqui bem clichê. Eu nunca nem fui checar essa fonte, mas já ouvi muito falar, isso acho o máximo, eu vou falar igual. Se alguém quiser pode checar. Mas eu já ouvi dizer que em mandarim ou algum dialeto a palavra crise também pode ser lida como oportunidade. Então, mesmo se não for verdade, se não existir essa tradução, eu vou ficar com essa ideia, porque eu acho uma ideia incrível aqui pra gente trabalhar. Toda crise, ela gera muitos problemas. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito delicado. Muitas famílias perderam seu sustento. Muitas empresas fecharam. Empresas que começaram recentemente e estão vendo, né, seu faturamento caindo, estão tendo que demitir funcionários. Então, realmente, é um momento muito delicado. Mas tem muita gente ganhando muito dinheiro, não é pouco, muito dinheiro na pandemia, justamente por causa da pandemia, ou porque souberam se reinventar nesse momento. Mas sempre que existe uma crise, tem um outro lado que precisa de suporte, ou tem novos mercados se abrindo, as pessoas não vão parar de consumir. Então, por exemplo, as pessoas estão mais em casa, não estão gastando tanto com lazer, elas dobraram, triplicaram o gasto em mercado. Eu mesmo fui uma pessoa que comecei a gastar bem mais no supermercado. Até comentei isso na sua live com a Ana. Então eu parei de gastar com lazer, eu passei, vou comprar um cogumelo caríssimo aqui, porque eu não tô saindo para tomar chopp. Então sempre vai ter um mercado que vai se beneficiar das crises. E é importante a gente observar como a gente pode, para quem está começando agora, como pode se inserir nesse mercado, né, nas novas tendências que vão aparecer, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. E para quem já tem uma empresa, já está empreendendo,
como pode reinventar seu negócio na medida do possível. Eu sei que é muito difícil, mas tem muitas empresas conseguindo se reinventar, né? Conseguindo trabalhar bastante com delivery, usando bastante as redes sociais, mas é possível, tá? Então eu trouxe aqui algumas dicasinhas para começar esse debate. Claro que não dá para falar de tudo que é possível fazer aqui, mas algumas Não, coisas infelizmente não. para dar para dar assim aquele gostinho para as pessoas, que é possível sim. Então, a primeira dica que eu dou para quem já tem uma ideia e que agora, para um tipo de negócio que agora não dá para fazer nada. O que eu acho difícil, mas vamos supor que a pessoa fale, olha, o que eu quero fazer não tem jeito, eu preciso ir para a rua, eu preciso fazer presencial, não tem jeito. Tá, então usa esse tempo para se capacitar. Essa é a primeira dica. Tem muita coisa de graça, tem muita coisa paga, mas tem muita coisa de graça, né? Tem lá nos Estados Unidos, para quem sabe inglês, até a Harvard disponibilizou vários cursos gratuitos de empreendedorismo. Então você acha muita coisa gratuita, livros em geral, né? Ler bastante, mentorias, buscar algum tipo de mentor que possa te ajudar, trocas informais com outros empreendedores. Poxa, você tem um amigo que é empreendedor, fala com ele, assim, ou alguém que você segue nas redes sociais, que às vezes está com tempo, até um professor que você gosta e de repente está com um tempinho maior, pergunta, você está disponível? Vamos bater um papo? Senta com ele ou com ela, né? E fica ali 2 horas conversando sobre empreendedorismo, sobre novas formas de solucionar problemas. Tenho certeza que dali podem vir insights maravilhosos. E até geração de negócios. Dali você já tira, você já indica para outra pessoa. E assim você vai gerando networking e negócios, né? Ou cursos em geral, enfim. E se manter atualizado. Acho que é muito importante se manter. Por mais difícil que seja nesse momento de pandemia, às vezes a gente não quer ver muitas notícias, mas o empreendedor ele tem essa obrigação. Ele tem que ver jornal todo dia, saber o que está acontecendo no mundo. O empreendedor não tem como tirar essa folga. Outra dica são programas de incubação e aceleração online. Isso é muito interessante. Para quem não sabe, incubadoras são organizações, geralmente relacionadas a iniciativas públicas, e sem fins lucrativos, que ajudam empresas que estão bem no comecinho. Então, você tem uma ideia legal, você pode se candidatar ao programa de incubação, você fica ali de 1 a 5 anos no máximo, recebendo todo o suporte de infraestrutura, agora infraestrutura não, né, nesse momento de quarentena, mas de mentoria, de capacitação, de networking, e depois ou você não paga, ou é gratuito, ou depois você dá uma porcentagem do faturamento, ou então vai ser muito mais barato do que o mercado. Então, é uma ótima ideia. Aceleradoras geralmente são ligadas mais a capital privado, mas muitas também oferecem esse tipo de serviço. O próprio Celta, que é a incubadora uma das incubadoras daqui de Florianópolis, tem um programa online, um programa digital de incubação. Já tinham há alguns anos. E eu já vi que tem algumas incubadoras que estão criando programas online para esse momento de pandemia. E muita gente não sabe que existe incubadora e aceleradora. Então, se você não sabe, né, para as pessoas que estão assistindo, procure na sua cidade próxima ou até uma que tenha abrangência um pouco maior para escrever sua ideia e ser incubado. As incubadoras, elas têm uma taxa de sobrevivência inversamente proporcional à taxa de mortalidade das que não estão. O Celta mesmo, ele tem uma taxa de sobrevivência de 100%. 100% das empresas que concluem o processo, que se graduam, não morrem nos primeiros anos, até onde eles acompanham. Então, incubação é incrível, assim, ó, incrível. Incubação é muito legal. E é ligado à pesquisa, é ligado à educação, então super indico procurar alguma incubadora ou alguma aceleradora. Aceleradoras são para empresas que já estão um pouquinho mais para frente, que já conseguem mostrar resultados, que já fizeram vendas. Incubação geralmente é quando só tem uma ideia, um plano de negócio. Tá? Outra dica isso seria usar esse tempo. Para quem já tem uma ideia, isso tudo. Sim, para quem já tem uma ideia. Tanto incubadora, né? Só que a incubadora você ainda não tem nem CNPJ. Por exemplo, você já tem um plano de negócio. Para aceleradora, você já tem que estar um pouco mais avançado. Geralmente, tá? Em geral. Se você já sabe quem é seu público, procure conhecer melhor esse público. E, gente, nesse momento muito inicial, bem no comecinho, esquece essa ideia de questionário. Eu estou participando de um projeto de mentoria, inclusive do professor Rogério Lacerda, ali na UFSC. A gente dá mentoria
para empreendedores que estão começando. Então, a gente ajuda eles nesse momento e todos estão empreendendo durante a pandemia. Isso que é legal. A gente está dando mentorias online toda semana e eles estão desenvolvendo aí, procurando conhecer o público. E ele bate muito nessa tecla, eu concordo muito com ele, de esquecer questionário. Acho que as pessoas têm muito apego com questionário, porque acham que vai gerar uns gráficos, números e que vai... Meu Deus, vai ser lindo. Só que questionário é uma coisa muito mais para empresas que são grandes, empresas que podem pagar uma empresa de pesquisa, que conseguem fazer um trabalho correto de aplicação de questionário, de levantamento, estatística. Para o empreendedor que está começando, gente, não tem nada mais valioso do que uma conversa. Nada mais valioso. Você vai conseguir muito mais riquezas de uma conversa profunda com o potencial cliente do que um questionário mal feito. Então, um exemplo, vamos supor que agora na pandemia você quer desenvolver um aplicativo de jogo de baralho focado na terceira idade. Então, são pessoas que estão muito solitárias, que estão com tempo e que gostam de jogar baralho, mas não tem com quem jogar. Então, você desenvolve um aplicativo todo adaptado ali, com letras grandes, com bastante opções sonoras que a pessoa entenda. Como que você não vai sentar e conversar com alguém da terceira idade? Como é que você não vai trocar essa ideia com essa pessoa? Você que tem 20 anos, como é que você vai desenvolver esse aplicativo sem sentar com muita paciência? Não que eles exijam paciência, mas assim, você tem que ter muita paciência de conversar por horas e horas para entender o seu público. Então, se você tem essa ideia, por exemplo, aqui, você procure pessoas da terceira idade, seus avós, familiares, amigos. Fala, você tem um tempo? Vamos conversar? Qual é a sua rotina? O que você gosta de fazer? Você gosta de jogar baralho? Como é que você gosta de jogar baralho? Então, conversas informais, às vezes, são muito mais ricas que pesquisas que custam milhares de reais. Isso é muito importante. E também investir em comunicação. Isso também é essencial. Abra mais canais de comunicação com esse seu público em potencial. Você não tem um negócio ainda? Não tem problema, já pode criar um Instagram do seu negócio. Fala que ele está em desenvolvimento e começa a trocar ideia com as pessoas. Você já começa a validar o negócio só de ver das pessoas que se interessam pela sua página. Então, mesmo com a ideia de desenvolvimento, você já consegue validar ela simplesmente com técnicas de comunicação. Comunicação sempre muito importante. E principalmente aproveitar que agora, né, a gente tem um boom nas comunicações por mídias sociais digitais, que são extremamente baratas. A gente consegue abrir uma página no Instagram gratuitamente. A gente consegue, né? A gente consegue fazer stories gratuitamente. A gente consegue alcançar um público de forma gratuita. Ou se quiser pagar, né, para fazer a publicação paga, mas enfim, é muito menor do que você ir atrás de um rádio, uma televisão, um jornal, como era anos atrás. Então, aproveitar dessas mídias, né? Só para, antes de você colocar os outros pontos, para deixar clara a interação aqui com o pessoal, a Vanessa, ela colocou que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Eu estava pensando, meu Deus, agora, enquanto uns choram, outros vendem máscaras, né? Tá vendendo máscara aí. A Feline Souza colocou que nem tudo é ruim para todo mundo, né? Não, alguns vão se sobressair, como a Ana falou, alguns vão aproveitar esse momento justamente para conseguir, entre aspas, bombar o seu negócio, se for o caso. E a Ana Lu Cordeiro colocou que quer dicas de livros. Eu não sei se a Ana tem aí preparado uma dica de livro, mas aí se ela não tiver, ela pode deixar o Instagram dela aberto, né, o direct dela aberto, para que alguém que queira ter mais informações e tudo mais, converse com ela e ela mande. Pode ser? Pode ser, sim. Beijo para todas essas pessoas lindas que comentaram. São pessoas que eu gosto muito. Beijo para Ana Lu. Então, dicas de livro. Essa é uma pergunta interessante e eu tenho uma resposta que talvez não seja exatamente o que as pessoas esperam. Mas eu sou um pouco contra aqueles livros de empreendedorismo, assim, 10 fórmulas para o sucesso. Porque se fosse preciso só 10 formas de sucesso num livro que custa R$30, todo mundo teria sucesso. Então, eu tenho alguns livros que eu gosto bastante. Pessoalmente, eu nunca li esses livros de empreendedorismo best-sellers, até porque, como eu estudo isso no doutorado, eu acabo lendo muito sobre isso, mas lendo leitura acadêmica, você sabe, né?
que são coisas mais pesadas que também não cabe aqui eu indicar. Poderia indicar o Schumpeter, que é um clássico, mas eu gosto de livros que fazem a gente pensar fora da caixa. Por exemplo, um que eu até tinha separado aqui para falar sobre uma outra coisa, que é o Poder do Hábito. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, Não, o mas Poder eu do posso Hábito. passar o autor depois por direct, para quem quiser. É uma capinha amarela, né? Sim. O Poder do Hábito. Tem um outro muito interessante, chama Essencialismo, que ensina a gente a dizer não e a focar no que importa. E um também que é muito legal, que é o Rápido e Devagar, que mostra como o cérebro funciona. Então são livros que eu gosto, que são mais fáceis de ler, assim. O Poder do Hábito é muito incrível, porque ele mostra como é difícil a gente quebrar hábitos, e como a gente deve fazer para construir novos. Então, são livros assim que me vêm à cabeça que são importantes para os empreendedores terem essas noções de como pensar fora da caixa. O próprio livro também do Seis Chapéus, do Brainstorming, também é bem legal, que ensina a técnica. Mas eu não gosto desses livros. 10 fórmulas, 5 coisas que todo empreendedor deveria saber. Eu entendo que eles são muito mais motivacionais do Sim. que, de fato, tratando de motivacional, para não dizer que seria aquele autoajuda, né, de antigamente, que foi tão criticado. Mas é basicamente isso. Mas sabe o que Eles eu chamam de acho? desenvolvimento pessoal. Se você vai gastar um tempo lendo um livro só para se motivar, vai ler O Senhor dos Anéis. Vai te dar muito mais referência, muito mais criatividade, muito mais insights do que um livro que só vai te dar, tá, precisa empreender, sabe? Então, assim, leia. Eu acho que ler é essencial. Mas leia de tudo. Leia livros de romance, leia livros de aventura, porque isso sim vai te desenvolver sua criatividade. Ó, o Não Moro fica deu achando que é duas fácil, dicas que tem aqui. uma. O Poder do Oi? Hábito. Moro botou duas dicas aqui de livro. O Poder do Hábito e Mais Rápido e Melhor. Diz que são incríveis. Uhum. Dicas aí, então todo mundo vai ter as suas leituras prediletas. Então vamos lá, Agora, vamos quem quiser voltar. uma lista de indicação de leitura, assim, empreendedorismo ali, raiz de literatura científica, eu tenho uma penca de artigo e de livro. Posso mandar até pra pessoa. Aí me pede no direct que eu mando. Eu já ia dizer, a Ana vai se comprometer a colocar nos stories dela a dica de livros. Ah, vou colocar, citar a referência bem bonitinha, assim, ó, o autor, o ano, em parênteses. Tá, vamos lá. Você falou aí das dicas, vamos voltar pro tema aqui. Você falou aí das dicas para quem já tem uma ideia, certo? E aí quer empreender nesse momento. Quem não tem ideia? Quem tá assim, queria muito empreender. O que é que esse momento eu poderia fazer alguma coisa? Posso fazer ou não? O coronavírus chegou lá e não foi dessa vez. Como é? Eu acho que pode e deve, né? Eu acho que esse é o momento. É muito contraintuitivo, né? Pensar que nesse momento é a hora. Mas eu acho, sinceramente, que essa é a hora. Principalmente para as pessoas que não estão na linha de frente ou que não estão tendo que trabalhar em serviços essenciais, para a gente poder ficar em casa, né? É muito importante Uhum. lembrar disso. As pessoas que estão em casa fazendo home office já ganharam aí 1, 2 horas de deslocamento. Ou quem tá realmente parado, essa é a hora, sabe? Essa é a hora de pegar esse tempo que tá sobrando, para quem pode, claro, e pensar na ideia. E para a pessoa que não tem ideia, que ainda não começou o desenvolvimento, ou para a pessoa que já tinha uma ideia, mas está a fim de desapegar dela, eu sugiro olhar para as tendências e para as perspectivas que a gente tem agora no pós-crise, durante a crise e no pós-crise. Olhar para as empresas que estão lucrando, para os setores que estão conseguindo lucrar durante a crise, e de repente, como eu acho que foi a Michelle que comentou, né? Vendo as pessoas chorarem, começa a vender o lenço. Então, eu acho que Vanessa. essa. A Vanessa. Então, eu acho que essa é uma dica importante para quem não tem ideia. É tentar ter uma ideia dentro dessas oportunidades que se abriram nesse momento, né, de crise. E eu acho que é muito importante para quem não tem uma ideia procurar entender o mercado. Procurar ler, se capacitar, entender o mercado, o público, onde ela pode se inserir. E uma outra dica que eu dou, se possível, se a pessoa gostar, tiver aptidão, algum negócio na área digital, porque
Eu Hum, sei, não tem como fugir. Eu sei que tem todas as questões sociais e essas questões têm que ser atendidas, principalmente o investimento em educação. Eu acho que isso a gente não precisa nem falar. Gera todo um problema social, mas eu acho que não tem mais volta, entende? O mundo vai ser digital cada vez mais. E quem puder, quem tiver o privilégio de já ter tido uma educação de qualidade e que tem a possibilidade de se inserir nesse mundo, deve fazer, porque o mundo vai ficar cada vez mais digital. eu concordo com isso. Inclusive, eu estava vendo alguma entrevista que a pessoa falou, ó, a gente já ia passar por esse momento. Em algum momento da história da humanidade, a gente já ia chegar em um momento em que os negócios e as coisas todas iam ser muito mais digitais do que presenciais. Então, home office, é, aulas virtuais, reuniões virtuais, tudo isso mais para o mundo virtual do que para o real. A gente já ia passar por isso. O problema é que o coronavírus ele chegou e ele acelerou tudo. Então, quem estava preparado tá, como dizem, né, surfando na onda. Quem não tava, tá levando caldo. E se não levantar logo, termina indo lá pra areia, né? Enfim. E é isso. Aquele que vai dar uma contribuição e faz, é isso. Mas É então, isso. a, vamos pensar nessa perspectiva de que o futuro é agora, Aham. tá? A gente já tá vivenciando essa pandemia, as pessoas elas já estão sabendo que, de uma forma ou de outra, como você já levantou, elas precisam primeiro se preparar, elas precisam primeiro planejar bem, ir atrás do conhecimento, seja o conhecimento por capacitações técnicas, desenvolvimento de habilidade, seja o conhecimento por parte de conhecer realmente o mercado onde ela está querendo se inserir, seja o conhecimento por parte de conhecer os clientes, os futuros clientes, os clientes em potencial. Tá. O que é que você acha que a gente tem de perspectiva agora para o momento pós-pandemia? O que é que vai acontecer daqui para frente? Quais são as suas perspectivas em relação a isso? Eu trouxe aqui para falar algumas áreas que já estão lucrando muito durante a Tá. pandemia e que eu acho que vão continuar. Por que, que eu acho que vão continuar essas tendências? Justamente pela questão lá do poder do hábito. Um hábito bem estabelecido é uma coisa muito difícil de quebrar. Então, as pessoas estão criando hábitos durante meses que elas vão manter depois. Então, depois a pandemia vai acabar, ninguém vai mais fazer chamada pelo celular. Eu acho que não, eu acho que muitas pessoas vão criar hábitos que vão persistir. Então, aqui algumas tendências da pandemia que eu acho que vão continuar. Plataformas, tudo digital. Basicamente, tudo que eu vou trazer aqui é Uhum, digital. uhum. Plataformas de conexão pessoal. Então, o Zoom, o Google Meet, o Hangout, o Skype aumentou 70% em março. Registrou um aumento de 70% em março. Teve um incremento de 220% no tempo de chamadas. Então, eu acho que as pessoas vão continuar se conectando mais vezes digitalmente, até as que podem se ver presencialmente, mas vão manter mais esse contato. E até uma dica que eu dou para as empresas, que as empresas que trabalham presencialmente investam nesse tipo de plataforma. Por exemplo, a pessoa tem uma lanchonete. E aí ela continua entregando com delivery, enfim, mas as pessoas sentem falta de ir com os amigos naquela lanchonete. Por que ela não cria uma plataforma da lanchonete para os amigos comerem um lanche juntos e ele dá um desconto no lanche? E as pessoas acabam trocando uma ideia e vão comer mais vezes naquela lanchonete, porque tem um desconto e eles vão trocar ideia com os amigos. Então, até para os negócios tradicionais, você pode pensar em englobar esse tipo de estratégia. Ou você cria. Eu vejo muito namorados que estão à distância vendo filmes juntos. Mas daí coloca a cara no celular e aí travam, vê o filme, a cena de terror antes do outro, assustante. Por que não criar uma plataforma onde as pessoas consigam ver o filme juntas na plataforma e conectar-se a esse tipo de problema? Então, eu acho que tem muito mercado aí dentro dessas plataformas de conexão emocional, conexão pessoal, que não só o Skype, essas chamadas de vídeo normalzinhas. Acho que tem muita coisa aí que pode ser explorado. Com isso aí você já responde o questionamento de Ana Lu, que ela falou justamente disso, de se a gente já sabe que o mundo ele vai ser cada vez mais digital,
vai surgir necessidades antes esquecidas, talvez mais de experiência e humana. Isso aí que você falou, né? A gente tem uma questão do emocional. A gente pode valorizar essa questão do emocional, apesar da distância. A gente pode, inclusive, valorizar a questão da experiência também, apesar da distância. A pessoa pode ter experiências através do mundo digital. Com certeza. Olha, a gente está vendo a volta dos drive-ins, que eram aqueles modelos americanos que as pessoas iam de carro para assistir filme, super retrô, vintage. Isso está voltando. Aqui em Florianópolis teve um evento de drive-in. São outras formas de entretenimento. Também a questão das lives. Tem museus fazendo visitas digitais. Então, você quer visitar um museu. Às vezes, você nunca poderia pagar a passagem para aquele país para visitar aquele museu. E agora eles estão disponíveis. Muitos museus já tinham isso. Mas, como você falou, está tudo sendo intensificado com a pandemia. Então, muitos museus que não tinham essa possibilidade agora têm. Então, também, linkando com essa questão que a Ana Lu colocou, vão surgir muitas oportunidades de entretenimento digital, que você consiga ver com outras pessoas, né? Eu acho que as lives, por exemplo, vão continuar. Mesmo que você consiga reunir 20 amigos na sua casa, você vai reunir 20 para assistir. Tem gente fazendo isso durante a quarentena, né? Então, imagina quando a quarentena acabar. Mas você vai continuar vendo as lives. Então, esse é um mercado que começou que eu acho que vai continuar. Então, no entretenimento também, a gente tem muitos mercados aí possíveis. Também nas plataformas ou suportes para trabalho remoto, eu acho que muitas empresas estão acordando para o home office, porque corta custos, às vezes as pessoas são até mais produtivas, elas ficam mais satisfeitas se elas têm essa possibilidade. Então, acho que o home office também vai ser uma tendência, que vai continuar aí. A Feline Souza colocou que ela visitou o Museu da Frida Kahlo, tá vendo? Olha experiência, que legal. Virtual. Tá vendo? Tá. E eu acho que o trabalho remoto ele vai continuar. Então, não só a estrutura física. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa que vende material de escritório. Ela disse que aumentou a venda 60% durante a pandemia, vendendo computador, escrivaninha, mesa. E as plataformas também, não só plataformas de vídeo para reuniões, mas plataformas de gestão de projetos, que já existiam algumas, mas eu acho que ainda tem um mercado interessante aí para facilitar o trabalho em casa. Outras coisas para se fazer em casa, como exercícios. Tem tantos profissionais de educação física se reinventando nesse momento, fazendo aulas de yoga online, aulas de dança online. Para quem tem piscina em casa, aula de hidroginástica ou de natação à distância. Tem muitas coisas aí. Também eu lembrei de fotógrafos que estão fazendo sessão de fotos à distância. Muitos impressionante, né? Como é que a pessoa consegue, mas enfim, consegue. Sim, consegue. E ele consegue entender como deve se posicionar a luz, como a pessoa deve fazer, então ele vai ali orientando. Muita gente se reinventando. E isso também é empreendedorismo. A pessoa tem um negócio tradicional, mas ela encontra uma nova forma de fazer, um novo modelo de gestão. Então ela também está inovando, empreendendo, mesmo que ela seja do mercado tradicional, né? Deliveries em geral a gente não precisa nem falar, né? Cada vez mais pessoas pedindo comida em casa, pedindo entrega de documentos. Até o Uber, ele lançou uma nova ferramenta dentro do Uber, que é o Uber Flash, Uber Flash, de entrega de documentos. Então, né, as pessoas que estavam paradas com os carros estão conseguindo fazer esse tipo de entrega. Tá. Então, a gente já sabe dessas dicas, a gente já tá, inclusive, chegando perto mesmo do final. Tem pouquíssimos minutos, infelizmente. Nossa, tinha várias outras dicas aqui, João. Vai ficar pra próxima. Coloca nos stories, aquele. A partir de hoje, Ana vai começar a alimentar os stories dela, vai colocar lá dicas de empreendedorismo, de inovação. Fica o toque aí pra você Fica fazer. a dica. Então, para quem já está empreendendo, para quem quer empreender, para quem está passando por esse momento de pandemia, a gente já está nos minutos finais, então não cabe mais a gente abordar novos tópicos que gerem mais discussão. Eu quero agradecer primeiro a todo mundo que está mandando mensagem aqui. Eu acho que eu concordo também que quando sair da quarentena as pessoas elas vão querer algo mais pessoa a pessoa, algo mais toque real. Eu também concordo. Porém, tendo passado por essa experiência de ficar um tempo maior em casa, talvez elas depois sintam falta.
né? Aham. Que é o que a Ana tá falando. Talvez as lives, no primeiro momento, não bombem tanto quando acabar a quarentena. As pessoas vão querer estar aglomeradas e sentindo aquele show ao vivo, mas depois de um tempo elas já vão estar com saudade de casa, já vão estar querendo juntar todo mundo em casa e em vez de assistir um DVD ou qualquer coisa do tipo, elas vão querer assistir uma live, um show que está acontecendo Uhum. ao vivo. Enfim, Ana, antes de lhe agradecer, não, na verdade eu já vou agradecer porque senão o Instagram me corta daqui a pouco. Quero lhe Tá bom. agradecer bastante. Acho que você contribuiu, acho não, tenho certeza que você contribuiu bastante para os nossos diálogos. Foi riquíssima a nossa conversa. Gostei muito de todos os comentários de todo mundo. Teve gente aqui falando que lhe admira bastante. Teve gente aqui citando, por exemplo, o Moro, que deu outras dicas de livros para quem quisesse, né? Que teve gente falando de experiências pessoais. Enfim, agradeço a todo mundo. Agradeço imensamente a Ana. Deixo espaço agora para que ela dê dicas do que vocês empreendedores ou que estão pensando em empreender podem fazer nesse momento. E digo que o espaço está aberto todas as vezes que você quiser voltar, todas as vezes que você quiser dialogar com a gente. Vai ser sempre um prazer lhe receber. Ana maravilhosa como sempre, é isso mesmo, gente. Então, agradeço muito e fica aqui o espaço aberto para que você possa falar o que você quiser. Obrigada, João, também pelo convite. Adorei esse negócio de fazer live. Acho que vou enveredar por esse caminho de influencer. Olha Não, aí. não, brincadeira, mas foi muito legal mesmo. Esse é um tema que eu adoro, então eu deixei aberto o canal para se alguém quiser conversar mais sobre isso pelo direct. E diga assim, o recado a mensagem que eu gostaria de deixar no final é a seguinte. Coloquei aqui uma matéria do El País que eles falam que os efeitos da crise podem durar até 2 anos ou mais. A gente pode ter novos picos da doença, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando tudo vai voltar à normalidade. Então, se você tem Uhum. uma ideia, se você tem vontade de empreender, não espere, não vai ter hora melhor do que essa. Parece contraintuitivo pensar nisso, mas essa é a melhor hora. Aproveite esse momento de crise, pense em formas de se reinventar. Quem se reinventar primeiro vai lucrar mais, vai chegar primeiro. Todo mundo está no mesmo barco furado, então quem conseguir uma forma de sair nadando mais rápido vai se dar bem. Então, não fique esperando. A hora é agora. O brasileiro é tão criativo, só precisa ter mais autoconfiança e mais acesso à educação. É só isso que a gente precisa para ir muito para frente. Sintetizando o que a Ana já tinha falado aqui durante a live, eu acho que ela sintetizou bem também nessa última fala dela. Para não esperar, eu lembro também muito da live com a Ana Paraboni, que ela também falava, olha, não espere o momento ideal para começar a economizar, começar a investir. Comece. Se você começa, depois de um tempo você começa a ver os frutos sendo colhidos. Da mesma forma, empreender. Se você tem uma ideia boa, se você consegue visualizar o mercado, e etc. Se prepara para isso, né? Começa a se preparar, se capacitar, desenvolver essa habilidade para poder começar a empreender de fato. Ana, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Eu não canso de dizer isso, eu digo a todo mundo, mas enfim, você enriqueceu bastante os nossos diálogos. Fica aqui aberto o espaço para que quem quiser estar na live, quiser assistir as outras lives que já aconteceram, conversar com a Ana, pode seguir tanto o Diálogos com Ciência quanto o Ana Simões, os Instagrams, né? É isso. Boa noite. Obrigada, João. Um Boa beijo, noite a todos que obrigado. assistiram. Um beijo. Até a próxima. Beijo, tchau Legal. para vocês. Beijo, Tchau, Ana. João. Tchau.